tínhamos um grande desafio de criar uma coisa que tivesse um diálogo com a cidade. Nesse processo todo, nós também tínhamos uma inclusão de fachadas ativas. São potenciais usos comerciais conectados nesse térreo que tem esse diálogo com as pessoas. Nós criamos, então, uma solução que ela não tem muros, mas, ao mesmo tempo, traz uma segurança muito grande para os moradores. Ele não cria uma barreira física, mas ele cria uma conexão mais humana entre cidade e empreendimento. O verde está totalmente impregnado dentro deste térreo. Ele circunda toda a área desse térreo com jardins. As calçadas foram super alargadas. Nós demos uma doação de calçada para que todos tivessem essa preocupação de que a cidade são feitas para as pessoas, não para os carros. Nós passamos por uma grande etapa de construção de produto. Qual seria esse produto? E qual seria o time que faria parte desse produto? Nós tivemos a inclusão de grandes profissionais, Luiz Carlos Orsini, um paisagista de renome, que tem aí um trabalho muito interessante pelo Brasil todo, e a Arquea, que é um escritório com origem italiana e que está também aqui no Brasil e que tem aí exemplos super importantes no mundo todo. E esse projeto nasceu não a duas mãos, não por uma cabeça, mas por um conjunto de pessoas com um objetivo comum. Uma característica muito interessante da cidade de Goiânia é a verticalização. A verticalização lá é uma realidade. E dentro dessa realidade nós tínhamos que trabalhar com esse desafio de fazer um arranha-céu de um edifício acima de 100 metros, acima de 150 metros. São imponentes casas verticais, né, em que nós trabalhamos com um elemento que remetem à natureza inseridos nessa fachada. Além da função estética, eles têm uma função técnica, que é de barrar e criar uma proteção solar. Então, esses edifícios com pé direito de aproximadamente 3,60 metros, também uma solução que, mesmo em São Paulo, esses altíssimos padrões nem sempre chegam a essa altura. Lá nós tivemos essa oportunidade, por conta desse gabarito de altura ser mais generoso pela legislação. Nós temos um clube em todo o embasamento, ele está acima do nosso nível de garagens, é um sobressolo o nosso nível de garagens, uma preocupação que traz também na questão de sustentabilidade, da gente ter uma agilidade na obra e ter menos escavação de terra, então a gente tem esse menor impacto no terreno. As áreas de lazer estão distribuídas, elas não ficam concentradas somente nesse nível do térreo. Elas estão distribuídas ao longo do nosso empreendimento. Então a gente tem lazeres que eles vão acontecendo em diferentes níveis da torre, permitindo que o morador do primeiro, segundo pavimento contemple a vista acima da sua própria unidade, sendo uma coisa muito mais democrática e generosa para todos. No acesso do empreendimento, a gente criou uma grande surpresa, e é uma surpresa muito interessante para os próprios moradores. Ao invés de ele entrar por uma portaria, onde ele passa por um vidro, depois ele passa por outro vidro, nós criamos uma recepção em que a água faz parte desse espaço. Nós temos a inclusão de um espelho d'água com pedras e com muita vegetação, e a pessoa passa por uma passarela que parece flutuar sobre a água. Nós temos 3 configurações de plantas, basicamente. Uma torre, que é a torre legítima, a sua menor unidade tem 420 metros, chegando à unidade de aproximadamente 850 metros. E que nós temos, para todos os pavimentos, uma piscina individual. Goiânia é uma região muito seca, né? O Cerrado é uma região muito seca. Então, a inclusão da água em todo o empreendimento, ela também funciona como um equipamento para deixar nosso microclima mais úmido, com mais saúde e mais qualidade de vida para as pessoas. A outra torre, nós temos dimensões um pouco menores que os 420 metros, em 2 divisões, são 2 unidades por andar, também com suas piscinas individuais, com as mesmas características técnicas da torre legítimo, e essa torre chama Torre Autêntico. A configuração espacial do nosso terreno foi muito estudada. O nosso terreno
era a localização ímpar de frente para o parque, né? Então a gente tem uma posição estratégica e essa posição também se conecta direto com o shopping. Então esse link para o cliente era muito importante, então a gente estudou bastante sobre isso. Ele está ligado em 3 ruas, então nós tínhamos um potencial para explorar, de poder trabalhar ele de diversas formas, porque essas frentes permitem acessos, permitem fluxos, e elas têm caráteres individuais, né? Esses caráteres individuais, inclusive com a topografia. Um terreno, uma parte do terreno está num ponto mais alto e outra parte está no mais baixo. Então a gente conseguiu criar um embasamento em que ele liga esses 2 potenciais, e nessa questão espacial, nós conseguimos até aproveitar-se desse desnível para criar um acesso mais humanizado e criar a não necessidade de rampas, tornando o edifício mais eficiente. E a gente tem um edifício, um empreendimento de aproximadamente 72 mil metros de área construída. Realmente é um empreendimento que gera um impacto na construção, e todas as preocupações com sustentabilidade, com o uso de materiais ecologicamente corretos, com descarte, com escavações, todas estão sendo muito validadas para que o nosso edifício também tenha uma certificação, que ele também se posicione atingindo as preocupações de ambas as empresas, tanto da Parkers & Will quanto da Flamboyant.